Você já ouviu falar sobre o tabuleiro de Ouija? Essas foram as últimas palavras trocadas com minha amiga Amanda antes de iniciarmos uma viagem sem volta. Mal sabíamos o que nos esperava. Nada seria o mesmo depois daquela noite. E perdoem a redundância, mas meu coração palpita enquanto narro esta história. Amanda era uma moça curiosa, sempre sedenta por histórias paranormais. Eu, por outro lado, preferia não mexer com aquilo que não podia compreender. Mas a curiosidade, bem como a influência de Amanda, me levou até aquela mesa apavorante. Palavras como morte, amor, ódio e sim, não, além dos números e letras, decoravam o tabuleiro. Uma placa plana móvel conhecida como planchete nos serviria de guia por este mundo desconhecido. Sentíamos uma mistura de receio e excitação, sentados no quarto apenas com a luz de velas. Não sei por que aceitei o desafio, talvez fosse o olhar persuasivo de Amanda, quem sabe o silêncio da noite ou simplesmente aquela sede adolescente por aventura. Colocamos os dedos no planchete e, com vozes trêmulas, chamamos pelos espíritos do além. Está alguém aí? Perguntamos juntos. O silêncio envolveu o quarto junto com a expectativa. Nada. A placa não se mexeu. Mas, de súbito, a vela que estava à nossa frente piscou. Naquele momento, senti um calafrio percorrer minha espinha. Convenci-me de que era apenas o vento. Sem desviar os olhos do tabuleiro, perguntamos novamente com vozes mais firmes. Desta vez não houve silêncio. O planchete se moveu lentamente, arrastando nossos dedos pela superfície fria do tabuleiro. Parou na palavra sim. Percebi Amanda olhando para mim com um sorriso sombrio, seus olhos estavam alargados. Senti meu corpo tremer, mas não consegui dizer nada. Quem é você? Perguntamos. O planchete moveu-se novamente, desta vez traçando uma sequência de letras. J-A-C. K. Não sabíamos quem era Jack. Mas logo descobriríamos. E no fundo do meu coração, desejei que aquela noite não tivesse existido. A partir daquele momento, os eventos se desenrolam como uma série de horrores inenarráveis. E era apenas o começo da nossa jornada de terror. Saiba mais sobre o desenrolar desta história aterrorizante na próxima parte, Histórias da Ouija. Relatos aterrorizantes de pessoas que se comunicaram com o além através de um tabuleiro de Ouija, parte 2. Cuidado, nem tudo que nos chama para além do que podemos ver é amigável. Parte 2. A respiração de todos no quarto era audível. O silêncio só era interrompido pelo estalo ocasional da madeira que esticava e contraía. O tabuleiro Ouija ficava sob a luz vacilante de velas, suas letras e números aparecendo como sombras na penumbra. Com as mãos trêmulas, Sara pegou o ponteiro, chamado planchete, e o colocou no centro do tabuleiro Ouija. O quarto caiu num silêncio ainda mais profundo, se é que isso era possível. A pressão era palpável. Não tenha medo. É apenas um jogo, murmurou Mateus, embora a cor que havia drenado de seu rosto contasse uma história diferente. Sara moveu o planchete em círculos lentos no tabuleiro, um ritual necessário para acordar os espíritos, como ela havia lido em algum lugar. Está alguém aí? Sara perguntou, sua voz quase um sussurro. Todos aguardavam, seus olhos fixos na tábua de Ouija entre eles. E então, aconteceu. Lentamente, quase relutante, o planchete começou a se mover. Todos soltaram a respiração coletivamente. S, I, M. As letras deletreadas enviaram arrepios pelas espinhas de todos. Os próximos minutos foram um borrão. Perguntas foram feitas, respostas foram dadas. O espírito, ou o que quer que estivesse do outro lado, disse que se chamava Gabriel, e que ele tinha uma mensagem. Todos vão morrer. O quarto caiu na escuridão quando as velas se apagaram. Os gritos apavorados preencheram o ar, mas fora do quarto, tudo permanecia sinistramente silencioso. Continua no próximo capítulo. Silêncio. Foi tudo o que consegui ouvir após o ponteiro da prancheta de Ouija mover-se para o sim. Suspense encheu o ar. Todos olhavam um para o outro, questionando silenciosamente quem estava manipulando a prancheta. Eu, presa em pensamentos sombrios, só conseguia olhar para o tabuleiro espiritual. Identifique-se. Inácio, o mais corajoso entre nós, ousou desafiar o espírito. O ponteiro começou a se mover de novo. L-U-C-I. Ele parou. Uma sensação de frio percorreu minha espinha quando percebi o nome digitado, Lucy.
Era o nome de um professor do ensino médio que havia morrido há alguns anos atrás em condições misteriosas. O medo dominou a sala. Carolina, minha irmã mais nova, começou a chorar. Ela era a pessoa mais próxima de Lucy. Compartilhavam uma ligação emocional que sempre tive ciúmes. O clima mudou. O medo deu lugar à tristeza. Decidimos fazer mais uma pergunta. Você tem uma mensagem? O ponteiro começou a se mover rapidamente. P-I-R-I-G-O. Todos ficaram em silêncio, tentando entender a mensagem. Quando finalmente fez sentido, o terror voltou a dominar a sala. Esse ser, que afirmava ser Lucy, estava avisando sobre algum perigo. Mas qual? E para quem? A sala parecia ficar mais fria a cada segundo que passava. Próximo à meia-noite, decidimos encerrar a sessão de Ouija. Mas essa noite não tinha sido uma brincadeira para nós, foi um aviso. Algo estava acontecendo e tínhamos que descobrir o que era. À medida que cada um de nós seguia para casa, sentia uma presença invisível nos seguindo. Uma sensação que eu sabia que não iria desaparecer facilmente. Para nós, a brincadeira terminou, mas para Lucy, só estava começando. Era noite de lua cheia. As sombras se alongavam pela sala escura, dançando ao sabor da luz oscilante e frágil da vela instável. A suave brisa de meia-noite arrancava sussurros dos velhos e frágeis tapetes da casa. A Ouija, velha e gasta pelo tempo, repousava com pompa e circunstância no centro do círculo de trêmulo interesse. Assistidos apenas pelas sombras caricatas projetadas pelas velas, seus dedos hesitantes começaram a se mover. Dessa vez, a peça de plástico deslizou com mais precisão, arranhando-se levemente contra o tabuleiro enrugado. As letras iam se formando, uma a uma, enunciadas em voz alta por aqueles olhos assustados, dilatados pelo puro terror. R-E-V-E-L-A-C-A-U. Revelação. Um grito agudo rasgou o silêncio do lugar, varrendo o leve murmúrio do vento noturno para longe. A câmara escura, que um segundo atrás estava inundada de medo palpável e ansiedade rápida, agora tremulava com uma nova presença, seu hálito frio, envolvendo todos os ângulos e cantos. A Ouija, como um espelho da morte, parecia viva, sussurrando segredos indizíveis nas veias da noite. Sorrisos assustados, olhares surpresos e perscrutadores trocam de lugar na escuridão do medo. O que seria essa revelação? Quem estava se comunicando com eles do além-túmulo? A perspectiva mudou, o jogo virou. O tabuleiro de Ouija, antes apenas um brinquedo macabro, agora tudo mudará. Estava vivo, palpável, real, impossível de negar. A brincadeira tornou-se um teste de coragem, uma viagem perigosa à última fronteira. Contudo, a coluna do velho casarão tremeu em protesto, cada prancha de madeira reclamando contra a noite. E os dedos voltaram a escorregar na planchete. Revelação ainda aguardava sua vez para reivindicar a luz. A noite de horror ainda não estava acabada. Daquela sala, poucos saíram incólumes. Sobreviventes de uma guerra contra o desconhecido. A Ouija, poderosa e indomável, colhia novas vítimas em suas garras viciosas. Essa era apenas a parte 4 do relato. Histórias da Ouija, relatos aterrorizantes de pessoas que se comunicaram com o além através do tabuleiro de Ouija. A paz de espírito era uma memória distante. Apenas o sabor salgado do puro terror permaneceu, funesto e implacável. Martim logo percebeu que não estava sozinho naquela fria sala de estar. O medo o engoliu. Na calada da noite, a prancha de Ouija parecia ganhar vida. Seu coração batia com tanta força que soava como um tambor em seus ouvidos. Tomado por uma coragem momentânea, reuniu todas as suas forças e questionou: quem está aí? O indicador da prancha moveu-se lentamente, soletrando uma única palavra antes de voltar ao repouso. SOMBRA. Sombra. Arrepios percorreram a espinha de Martim e todo o cabelo em seu corpo se levantou. O ar ao seu redor pareceu ficar ainda mais pesado, como se alguém estivesse sugando todo o oxigênio da sala. Ele olhou ao seu redor, esperando encontrar a fonte do medo que agora o consumia. Contudo, tudo o que viu foi a sala de estar mergulhada na escuridão e a prancha de Ouija à sua frente. Estava sozinho. Ou pelo menos, era o que pensava. Movido por um impulso inexplicável, ele decidiu fazer uma última pergunta: o que quer de mim? O silêncio na sala parecia amplificar o menor dos ruídos. Martim mal respirava, esperando a resposta.
E, mais uma vez, o indicador moveu-se. VINGANCA. Vingança. Uma onda de terror o envolveu e Martim não conseguiu suprimir o grito que lhe escapou. Em um movimento quase reflexo, ele derrubou a prancha de Ouija e correu para a porta. O medo o impulsionou, fazendo-o tropeçar e correr pela casa, até que finalmente conseguiu sair para o frescor da noite. A lua estava alta no céu, iluminando a paisagem ao seu redor como uma lâmpada pálida contra a escuridão do além. Martim correu, o pânico como um uivo em seus ouvidos. Por trás dele, a casa que ele chamava de lar parecia ainda mais sombria e silenciosa. O que havia feito? Ele se perguntava enquanto corria pela noite. Vingança? De quem? Por quê? Mas as respostas, ele temia, só poderiam ser encontradas em um único lugar, o mesmo que agora corria para deixar para trás. A prancha de Ouija e o sombrio inquilino que abrigava. A porta rangeu ao se abrir, rompendo o silêncio denso da sala escura onde o tabuleiro Ouija permanecia ominosamente na mesa de madeira antiga. Tapetes empoeirados, paredes mofadas, um cheiro metálico no ar, o ambiente inspirava pensamentos perturbadores. Antônio, o mais velho dos 3 amigos, acendeu uma vela, iluminando parcialmente a sala com uma luz piscante e amarelada. O espectro de sombras que o fogo criou nas paredes desgastadas era hipnótico. Ana, a mais cética do grupo, ria nervosamente, insensível ao medo que seus amigos sentiam. Porém, no fundo, um rastro de ansiedade percorria sua espinha. Eles estavam prestes a se aventurar no inexplorado, no proibido, nos mistérios do além. Carlos, o mais temeroso, não pôde deixar de notar como o canto da sala onde o espelho de estrutura de madeira antiga estava, resistia a refletir a luz das velas. Ele parecia mais uma janela para outro mundo, cheio de escuridão, do que um simples espelho. Eles uniram as mãos, cada um colocou 2 dedos na peça em forma de coração do tabuleiro Ouija. Antônio começou a ditar a pergunta, com a voz abafada pelo receio: "Está aí alguém que queira comunicar-se conosco?" Os olhos dos 3 amigos estavam fixos na peça móvel, que começou a mover-se devagar, finalmente descansando na palavra sim. O coração de Ana saltou, uma gota de suor escorreu pelo rosto de Carlos. Todos os risos nervosos e ceticismo desapareceram. Ninguém se atrevia a romper o silêncio que se seguiu. Eles fizeram contato, e agora iriam descobrir o quão aterrador esse contato poderia ser.